começar esse vídeo um pouco diferente. Quero contar para vocês que durante muito tempo eu tive um certo preconceito contra este livro, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E eu quero explicar por quê, para você não repetir o mesmo erro que eu. As mulheres da minha geração, elas queriam estudar, trabalhar, ser independente, né? E nós não queríamos ser confundidas com bonecas, com mulheres que só pensam na aparência, né? E não tanto no conhecimento, né? Não tanto no estudo, no aprimoramento mesmo espiritual, né? Intelectual, etc. Então, na minha adolescência, o concurso de Misses sempre foi algo contraditório para mim, porque eu gostava de assistir, eu achava legal, mas por outro lado, eu tinha um certo pé atrás, porque existia a ideia que hoje nós sabemos que é absurda, que uma mulher bonita não podia ser inteligente. Claro que isso é uma besteira, mas foi uma ideia que foi muito difundida na minha adolescência, no início da minha vida adulta, ou seja, durante muitos anos, né? Então, o que acontecia? Quando toda Miss tinha que falar qual era o seu livro preferido, e quase invariavelmente, quando perguntava para alguma Miss, ela respondia O Pequeno Príncipe. Então, O Pequeno Príncipe ficou meio um livro de misses, tá? Então, eu tinha sempre um certo preconceito e eu não li durante muitos anos O Pequeno Príncipe. Claro, vou repetir, era uma imaturidade da minha parte, né? Era um preconceito, né? Que não tinha nenhum sentido. Bom, o que acontece, né? Anos depois, eu vou já formada, já professora há algum tempo, eu vou fazer um curso na toda conceituada Sorbonne, né? E claro, não era um curso de educação para criança, era um curso de cultura mesmo, francesa, tal. E qual é, para minha surpresa, o livro que a professora escolheu para nós analisarmos, para nós estudarmos? O Pequeno Príncipe. Eu quase caí para trás, eu falei, não acredito, eu vim de tão longe, paguei tanto dinheiro, gastei tanto para poder ler O Pequeno Príncipe. Olha como a cabeça ainda não era suficientemente amadurecida. Pois bem, foi estudando com esta professora que eu entendi o valor do Pequeno Príncipe. Então, por que eu contei essa história, né? Para mostrar como que nós podemos ser preconceituosos com aquilo que a gente não conhece e nem quer conhecer. Não existe nada mais burro quando alguém diz para mim assim, não li e não gostei. Como assim que lê para dizer que não gostou? Bom, então para a gente falar de Pequeno Príncipe hoje, fica comigo até o fim do canal, vamos entender um pouco mais, né? Eu quero dizer que não é um livro infantil. Eu tenho duas versões, as versões parecem que são livros infantis, principalmente essa aqui é francesa, tá mais do que gasta, já li 1 milhão de vezes, e essa daqui é uma muito bonita que eu comprei há pouco tempo, mas não é para criança, né? Nenhuma criança vai conseguir entender todas as mensagens que tem no livro, mesmo sendo o protagonista uma criança. Existe uma ideia um pouco errada aqui no Brasil, que se um protagonista é criança, as pessoas acham que é literatura infantil. Não é assim, tá, gente? Ele junto com o aviador, os protagonistas. Bom, a história, então, é bastante conhecida, é um aviador, dá uma pane no avião dele e ele cai no deserto. Ele sobrevive e dá de cara ali no deserto do Saara com uma criança. Essa criança está vestida como um príncipe, ela é um príncipe, né? E ela está viajando pelos mundos para conhecer melhor
o universo, né? Então, o piloto e o Pequeno Príncipe vão ter inúmeras conversas e começam então a se tornar amigos. São essas conversas que vão ser muito interessantes, tanto entre o Pequeno Príncipe e o aviador, como entre o Pequeno Príncipe e outros personagens que nós vamos ver então mais para frente. Para saber de Saint-Exupéry baseou sua história em um acidente real. Ele era realmente um piloto de avião e ele também tinha tido uma queda ficando alguns dias no deserto do Saara. Só que na história real, ele não estava sozinho, mas ele estava acompanhado do seu copiloto. O Saint-Exupéry ele fazia tanto essa rota sobre o deserto que os mouros chegaram a lhe dar o apelido de o Senhor das Areias. Olha que bonito, né? Senhor das Areias. Ele já tinha tentado escrever alguns livros, mas não tinha tido muito sucesso. E aí ele pensou mesmo em escrever O Pequeno Príncipe como um livro infantil, só que ultrapassou muito o que ele pretendia. A história começa então com um piloto que queria ser desenhista, lembrando que ele tentava sempre desenhar quando ele era criança, mas as pessoas não conseguiam identificar o que ele tinha desenhado. E um desenho que marcou muito ele era de uma serpente, e a serpente tinha comido um elefante, então tinha um elefante na barriga da serpente, e ele mostrava esse desenho para os adultos pensavam que era um chapéu, nunca imaginaram que era uma serpente com um elefante na barriga. E aí ele conta que então, como ninguém reconhecia o desenho dele, ele desistiu de ser desenhista e se tornou piloto. E aí, logo na primeira noite depois do acidente, ele é acordado, né, de madrugada por essa criança vestida estranhamente, vestida ali como um príncipe um pouco diferente. E o que essa criança quer? Quer que o aviador lhe desenhe um carneiro. E esse já é o primeiro exemplo do uso do simbolismo no livro, ao invocar uma incapacidade do aviador que era de desenhar. E que se ele não tinha conseguido desenhar nem uma cobra direito, como é que ele ia desenhar um carneiro, né? E esse simbolismo dele ter desistido da carreira, o que o Saint-Exupéry quer nos mostrar? Que a gente desiste facilmente, a gente desiste daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, daquilo dos nossos sonhos, às vezes porque a gente se acha incapaz, mas muitas vezes porque a gente ouve gente que não entende, como no caso os adultos que não entendiam o que o Saint-Exupéry desenhava, né? O personagem. Então, o que o Pequeno Príncipe, ao pedir para desenhar um carneiro, ele quer mostrar para o aviador que ele precisa ter coragem para tentar novamente. Às vezes não deu certo numa determinada época da vida, mas vai dar em outro momento. E aí, também uma coisa que deixa o aviador muito feliz é que ele mostra o desenho da serpente com o elefante, que ele carregava com ele, sabe Deus por quê, durante a vida toda. E o menino, o Pequeno Príncipe, é o único que consegue enxergar a serpente e o elefante. Bom, então ele se anima, vamos lá, vamos desenhar esse carneiro. E como o carneiro nunca estava bom o suficiente para o menino, chegou uma hora o aviador teve uma ideia. Ele desenhou apenas uma caixa e disse para o Pequeno Príncipe que o carneiro estava lá dentro. Ele falou, bom, agora ele vai brigar. Não, para sua surpresa, o menino conseguiu imaginar o carneiro dentro da caixa e adorou. E aí já está uma outra simbologia que fica muito famosa, que é aquela que diz que o que é invisível aos olhos é o que importa, né? Falando dos sentimentos, da imaginação, que tornou também esse livro tão famoso. Então, com essa narrativa, né, que é tão recheada de subjetividade, de simbolismo, o que vai acontecer? É que cada pessoa, cada leitor vai interpretar do seu jeito. E talvez seja justamente isso uma das razões do sucesso de mais de 70 anos do Pequeno Príncipe.
A história, ela emociona e toca o sentimento de cada leitor de uma forma diferente. E isso é muito difícil de se fazer em literatura. A gente não ser tão explícito a ponto de dirigir, né, o olhar do leitor. O Pequeno Príncipe, ele conta também para o aviador a sua viagem antes de chegar no planeta Terra. Ele passou por outros planetas, pequenos planetas, e em cada um daqueles planetas ele foi encontrando seres que nós conhecemos muito bem aqui na Terra. Então, um rei, um comerciante, um acadêmico, um bêbado. E é através desses diálogos, que são bastante curtos, né, com perguntas e observações que só as crianças têm a coragem de fazer, é que nós vamos percebendo como cada um desses personagens perde algo na vida por dar valor a coisas que não têm tanto valor, né? Então, o comerciante, o valor todo do dinheiro, né? Um matemático, um contador que só quer fazer conta. Então, é um tempo enorme que a gente perde fazendo coisas que realmente não têm valor, né? E a gente deixa de fazer aquilo que realmente importa, né? Que realmente nos faz feliz. Claro que a passagem mais famosa e também a que eu mais gosto é aquela que já no nosso planeta o Pequeno Príncipe encontra uma raposa. E a raposa, ela ensina ao Pequeno Príncipe o que significa cativar e ser também cativado por alguém. E como que ao acontecer isso, você cativar ou ser cativado, como a vida muda, como tudo à nossa volta muda. Por quê? Porque as lembranças vão ser muito diferentes. Então, por exemplo, se você gosta de alguém que gosta de chá, toda vez que você vê um chá, você vai lembrar daquela pessoa, né? Então muda a nossa percepção sobre quase tudo ao ser cativado por alguém ou cativarmos alguém. E aí, claro, nesse trecho é que tem aquela frase muito famosa que é: tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativa, que é uma grande verdade. A gente cativa as pessoas, a gente às vezes é amigo das pessoas numa determinada época da vida e depois a gente perde essa pessoa no meio do caminho, né? E esse ser responsável é você não deixar que isso aconteça. O grande tema do livro, claro, então, é a perda da inocência à medida que nós vamos crescendo. E não é só perder a inocência, mas a capacidade que a gente tem de imaginar, de sentir sem medo, né? De não ter vergonha de sermos autênticos, né? Não ter vergonha de amar, de dizer para o outro que a gente gosta. Enfim, é um livro pequeno, escrito com letras grandes, porque tem essa ideia de que é para criança, então ele pode ser lido e relido várias vezes. A cada vez que eu leio, e eu já li inúmeras vezes, né, depois que eu matei meu preconceito, eu apreendo alguma coisa diferente. Uma curiosidade é que Exupéry, à época da Segunda Guerra, apesar de já ter mais de 40 anos, ser mais velho que outros pilotos, ele quis participar, ele quis ajudar, porque ele era um piloto muito experiente, então ele se alistou e fazia coleta de informações sobre os inimigos, os nazistas, né? Justamente usando aquela experiência que ele tinha, né, de muitas horas de voo. Só que em 31 de julho de 44, um ano antes ali de terminar a guerra, ele partiu de uma base aérea na Córcega. A Córcega é uma ilha no Mediterrâneo, né? E ele nunca retornou à base. Então a gente acredita, eu não, né? As pessoas estudiosas acreditam que o seu avião tenha sido abatido pelo inimigo e caído no mar Mediterrâneo. O seu corpo nunca foi encontrado. Teve uma época que um pescador falou que tinha encontrado, mas foram verificar e não era Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe já vendeu mais de 200 milhões de exemplares no mundo todo, desde o seu lançamento em 1943.
E ele é aquilo que a gente chama de um fenômeno. Por quê? Porque ele está entre os 5 livros mais vendidos de todos os tempos. Se ele está entre os 5 e ele tem todas essas décadas, significa que ele tem muito valor. Então, não tenha o mesmo preconceito que eu. Se você ainda não leu, leia, eu garanto que vale a pena. A resenha escrita está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e vamos descobrir outros livros aí que a gente não leu por preconceito, ideia deturpada e assim por diante. Não deixe de se inscrever então aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo post.